Tem muita gente que tem dúvidas sobre o que é, se é linguagem de programação, se é de... O que é isso, né? Que tá ali nas páginas de HTML, sempre está presente, muita gente não sabe o que é, né? Então, hoje nós vamos aprender exatamente, de uma vez por todas, você vai entender o que é o HTML, ok? Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live Dicas de Programação. Aqui eu estou entregando toda a minha experiência em desenvolvimento de softwares para ajudar você e outras pessoas que estão aprendendo a programação, a desenvolver softwares, né? Entrar nesta área, para aprender de uma forma mais leve, mais suave e sem sofrimento, e aprender assim com uma boa base, né? Deixar bem fixo na sua cabeça a base do desenvolvimento de software para você se tornar um bom profissional. Tá? Eu sou o Gustavo Furtado, sou o criador do blog Dicas de Programação, por onde já passaram mais de 3 milhões de pessoas ali naquele blog. E a live de hoje nós vamos falar sobre HTML, tá? E é importante eu já deixar bem claro para você que HTML não é uma linguagem de programação, tá? Então é importante para quem está trabalhando com programação, porque você muito provavelmente você vai programar para a internet, para a web. E pensando nisso, você vai ter contato com HTML, tá? E vai se tornar natural ali ao longo do tempo, da sua experiência, né? Do seu trabalho, no seu desenvolvimento como um programador, vai ser natural você ter o contato com o HTML. Então é muito importante você entender o que é o HTML, do que se trata e dominar aquilo ali. Dominar, assim, não precisa saber a fundo, sabe? Ter tese de doutorados de como que é a evolução do HTML, está ali no máximo do qual que é a evolução. Hoje está no HTML5, daqui o ano que vem vai vir o 6, vem o 7, 8, 9. Você não precisa, para começar a sua carreira, você não precisa estar antenado nesse nível, tá? Mas o que eu quero te apresentar aqui é o mínimo que você precisa aprender, primeiro, para desmitificar o que é esse tal de HTML, e segundo, para você ter um conhecimento mínimo do HTML para você se tornar um programador, ok? Então vou até transferir aqui como de praxe, né? Vou transferir para minha tela, normalmente. E hoje então nós vamos falar sobre o HTML e você vai aprender isso de uma vez por todas. Então, como eu já comentei um pouquinho aqui no início da live, HTML não é uma linguagem de programação. Não é, porque você não consegue programar com HTML. Você não consegue fazer aquele se, então, se não, alguma coisa do tipo, aquele mais básico que você faria com uma linguagem de programação básica, né? Tomar uma decisão. Se o sinal está fechado, o carro para. Né? Um exemplo assim, bem para você já entender o que a gente vai falar. Você não consegue fazer isso com HTML. O HTML é uma linguagem de marcação. Então, não é uma linguagem de programação. Então, eu acredito que hoje eu vejo menos esse tipo de coisa, mas no passado eu via assim, com uma certa frequência de pessoas iniciantes postar na rede social lá, assim, tô aprendendo a programar em HTML. Inclusive, teve uma novela da Globo em que fez uma simulação, né, fez uma atuação de um hacker, não lembro qual novela que era, eu não assisto não, só sei porque virou um meme no nosso nicho, né? Que o programador, o hacker lá, estava lá, não sei o que, papapá, e filmou a tela do computador dele e estava ali um código HTML. E o meme na nossa área de programação era como se aquele hacker estivesse programando em HTML. Então, nossa, eu lembro, foi uma discussão muito legal, assim, mas a maioria do povão, assim, que não está antenado com tecnologia, não atua na área de programação, na novela viu aquele cara, aquela pessoa ali que estava com capuz, sei lá, como hacker lá de cinema, né? Como se ele estivesse programando. Mas o HTML, de fato, ele não é uma linguagem de programação. Por quê? Como eu comentei, você não consegue tomar decisões com a linguagem HTML. Você não consegue fazer um se, então, se não. Você não consegue fazer um loop
ali, aquele for, aquele enquanto, né, o para, né, você não consegue fazer loop, não consegue tomar decisões, não tem variáveis no HTML. Então, primeira coisa que eu já quero, se você achava, até o Wanderson falou assim, eita, eu pensei que era uma linguagem. Não, é uma linguagem, tá? Mas não é uma linguagem de programação, tá? Como você complementou. Não é uma linguagem de programação. Você não consegue programar em HTML, tá? Tenha isso claro na sua mente, para a gente começar a nossa conversa aqui, porque vai ficar muito mais claro daqui a pouco. E eu posso até fazer um paralelo com você aqui, com o Word, sabe? Quando você abre o Word lá, geralmente o pessoal quando começa a mexer com computador, com internet e tal, tem um contato ali com o Word, com uma página que você talvez seleciona um pedacinho de texto ali e fala assim, esse texto é negrito, né? Vai ficar escurinho. Esse texto é itálico, ele vai ficar entortadinho ali, para a direita, para a esquerda, né? Não sei para onde que o vídeo deve ser para cá, para você entender como que seria no Word. Ou, sei lá, esse texto aqui eu quero pintar ele de amarelo. Você entende o que o Word salva? Qual que é o arquivo .doc que você salva? No final das contas, ele tem uma linguagem de marcação ali, interna no Word. Porque ele está marcando os textos, as coisas que você está selecionando ali, não só texto. Mas vamos falar de texto para a gente pensar no básico. E eu tenho até aqui um exemplo. Se a gente estivesse falando aqui, ó, olá, tudo bem? E eu colocando aqui essa tag, aqui já parece um pouco estranho para você, mas agora vai começar a fazer sentido. Se você tivesse no Word e escrevesse um olá, tudo bem? E uma interrogação. E você selecionasse esse texto bem aqui, ó, e fosse lá no B ou no N, não sei, dependendo do idioma que você está no Word lá, e falar assim, ó, quero que ele seja negrito. Tá? Você marcou o texto, olha só, a gente fez uma marcação aqui, a gente selecionou o texto. Ele começa aqui antes do B e termina depois do M, certo? E você falou o que ele vai ser negrito, tá? Você clicou lá no botãozinho do negrito. Então, o Word ele tem uma linguagem de marcação, não é o HTML, tá? É uma outra linguagem dele lá. Mas é uma de marcação. E o HTML é a mesma coisa. Você marca os textos. Inclusive o M do HTML HTML, né? O M é marcação. Marcação, tá? No inglês seria markup, né? Markup. Com U, né? Vou deixar as siglas em inglês, em maiúsculo aqui. HTML, né? M de markup. O H seria um hype, né? Um hipertexto. Uma linguagem. Aqui o L de language, né? Language. Aqui é com A, né? Então, o HTML é isso aqui, a tradução, tá? Pode ser que eu tenha errado alguma coisinha aqui, mas acho que não. É uma linguagem, o inglês você lê de trás para frente, né? É uma linguagem de marcação de hipertextos. Se você tirar o hiper, o H ali, é o HTML, no final das contas. O hiper, ele vem lá do início, quando estava tendo umas definições de doutorado, tal, para definir essa linguagem, eles colocaram esse hiper para falar que é um texto um pouco poderoso, que tem uma página, por exemplo, que tem um texto, ele é um pouco mais poderoso porque ele tem links de uma página para outra e tudo mais. Só que eu gosto de abstrair, né? Vamos abstrair, lembra da orientação a objeto lá? Vamos abstrair porque a gente vai, para entender o conceito aqui. É uma linguagem de marcação de textos, ponto. Tá? Porque até o Word, hoje em dia, você consegue selecionar um texto e falar, isso aqui é um link. Entende? Então o hiper ali, o H do HTML, ele vem dessa parte aí do link, de um texto meio poderoso, meio potente ali, que ele tem umas coisas mais daorinha ali, principalmente essa parte de link, né? Então, a princípio, ó, tira da sua cabeça se você pensava até hoje, se você pensava que HTML era uma linguagem de programação, pronto, acabou. Já tira isso da sua cabeça. Nunca mais, por favor, você fala assim, ó, eu sou programador HTML, porque você não programa em HTML.
Você é uma pessoa que mantém ali, você manipula, você edita, você cria um texto, um conteúdo em HTML, mas você nunca consegue programar HTML. Se você falar um negócio desse na comunidade, você está entrando na comunidade de desenvolvimento de software e tudo mais, se você falar assim, ó, eu sou programador HTML, você vai passar vergonha. Então, por favor, não passe essa vergonha. Você não programa HTML. Então, o HTML é uma linguagem de marcação. O que você faz com o HTML? Você marca, justamente. Você vai lá no texto seu, lá do Word, e seleciona um texto e marcou ele. Você vai falar que ele é negrito, que ele é itálico, que ele é sublinhado, que ele tem a cor verde, que o fundo dele é tal coisa, que ele é um link, etc. Tá? E o H, você já acabou de entender que ele é um hipertexto. Ele é um texto mais poderoso, porque nas definições lá no início da definição do HTML era como se você falasse que era um texto, só que um pouco mais poderoso, porque ele tinha links de uma página para outra, tá? E a gente vai falar um pouquinho de link daqui a pouco, ok? Tá claro? Então, primeira lição, assim, fica bem claro isso na sua cabeça. HTML é uma linguagem que você só marca, você inclusive tem um pouquinho ali de você estilizar o conteúdo ali do seu texto ali, do seu código HTML, mas o normal é fazer isso com CSS, que eu vou falar um pouquinho também daqui a pouco, ok? Então aqui eu vou mostrar um exemplo, faltou o M aqui, um exemplo básico de HTML. Aí eu já, como aqui eu uso o text, o Notepad aqui no Windows, né, o editor básico do Windows, eu instalei aqui um editor um pouquinho mais poderoso, que ele vai pintar para a gente deixar um pouco mais claro, que é o Notepad++. Se você quiser instalar aí, é só pesquisar no Google Notepad++, baixar e instalar esse cara aí. Ele é um pouquinho mais poderoso, por isso desse mais aí. Ele é um bloco de notas normal, só que um pouquinho mais poderoso. Ele vai pintar algumas coisas que é importante pra gente. Inclusive, se você for programar em Java, JavaScript, enfim, outras coisas. E ele pinta aqui pra gente as tags HTML, que é um dos primeiros conceitos que eu queria trazer para você também. Então aqui tem um exemplo básico de HTML. Inclusive, se você entrar em qualquer página da internet, sei lá, vamos pensar numa página de internet aqui. Eu tenho aqui um exemplo meu, aqui, ó, meu próprio blog aqui, ó. Dicas de programação. Se você clicar com o botão direito do mouse e vir em exibir código, o que você vai ver aqui? Você vai ver um código HTML. Por mais que ele pareça, né, uma coisa de louco aqui, porque tem muita coisa junto, é porque ele está minificado, ou seja, ele está otimizado para economizar rede. Quando você, um usuário, entrar no blog Dicas de Programação, nesse artigo e tal, ele vai vir o código mais enxuto possível. Então aqui a gente consegue, por causa dessa linguagem de programação, a gente consegue, por exemplo, os enters que você teria entre uma tag e outra ali, que é a coisa que a linguagem não ia interpretar como uma coisa... o seu navegador não ia interpretar como uma coisa visível, a gente consegue enxugar. Então a gente não tem aqui os enters, os tabs, sabe? Para deixar um espacinho entre uma tag e outra, tal, para você ver melhor. Quando você for desenvolver, pode ficar tranquilo que não é isso aqui que você vai lidar não, tá? Você vai lidar com as tags mais bonitinhas ali, tabulado, tal, espaço, quem que é filho do que, tal, bonitinho. Mas em produção, como este blog está em produção, você vê um código mais enxuto assim. Mas uma coisa que a gente já consegue observar, e eu quero trazer aqui um código básico, é que a gente começa com uma tag, lembra de marcação? A gente está marcando. Tudo isso aqui é um código HTML, tá? Eu estou iniciando, por quê? Isso aqui ele herda de uma outra linguagem que chama XML, tá? E eu não vou entrar muito nos detalhes, mas a princípio você já começa falando assim, ó, tudo que está dentro dessa tag, que é o que você começa com aquele símbolo de menor, um texto ali com o nome da tag e o sinal de maior, e lá embaixo você teria aqui, ó, você teria o fechamento dessa tag, que é a mesma coisa, só que depois do sinal de menor você tem uma barra, é uma tag, você está delimitando um texto. Então tudo que está aqui nesta tag primeira HTML é o nosso HTML.
porque ela, como eu comentei, ela vem de uma linguagem chama XML, você poderia ter uma outra coisa aqui, sei lá. Eu quero ter um blah, né? Uma tag chamada blah. E eu poderia fechar a tag blah aqui e colocar qualquer outra coisa aqui. Só que o HTML, isso aqui não vai funcionar. No XML funciona, é normal isso aqui. Mas voltando para o HTML. Começou ali, você tem que ter a tag HTML. Então, como eu comentei, eu abri o meu site aqui. E a primeira, além desse aqui, que você pode esquecer por enquanto, a primeira coisa que a gente tem aqui é uma tag HTML. Tá? Embora ela tenha uma coisa a mais aqui, que eu já vou falar daqui a pouco, que é um atributo. Ela começa com HTML, ela tem um sinal de maior, HTML, um atributo aqui, ignora ele, fecha o começa com menor, termina com maior, né? E lá no final, eu vou no final da página aqui, ó. Ela termina justamente com uma outra tag, só que de fechamento HTML. Então olha só, a gente marcou tudo que está aqui começando com esse menor HTML maior e até chegar lá no menor barra HTML maior é o nosso conteúdo HTML, ok? Então, voltando aqui, ó, tá condizente. Aí, a gente tem outras duas tags, que são outras duas marcações, normal. Como a linguagem HTML é uma linguagem de marcação, a gente vai ter mais duas marcações, que a gente pode traduzir do inglês, que é a cabeça e o corpo, tá? O que tem na cabeça? Cabeça são as coisas importantes relacionado àquela página, tá? E no corpo é o corpo da página. Tá? Então, o que a gente teria na cabeça da página? A gente teria, por exemplo, qual que é o título da página? Então, a gente tem uma outra tag aqui dentro, chamada title, do inglês, título. E o que tem aqui entre o início da tag e o fechamento da tag é o texto que apareceria lá no navegador. Então, ó, eu vou até salvar essa página aqui, que é bem de exemplo, não sei nem se ela está certa. Tá faltando um fechamento de uma tag aqui, ó. Depois eu já chego aqui nesses fechamentos de tag. E eu vou abrir ela. Ela tá na área de trabalho aqui, tá? Aqui é ela aqui, ó. Quando eu abrir aquela página nossa, ela já abriu aqui. Eu vou entrar aqui mais na parte do corpo, tal. Por que ela tá cinza? Por que tem que ser mais? Mas olha só, o título dela aqui, ó, é justamente o título da página, que é exatamente o que está aqui dentro da tag title. Olha só, dentro que eu falo, entre o início e o fim, né? Ou, deixa eu ver se você está na live aí, início e fim, pensando assim da esquerda para a direita, né? Então vamos mudar aqui, título da página editado. Se eu salvar ele aqui, eu vou voltar aqui na página. Se eu mandar atualizar a página, olha só, aquele editado apareceu aqui. Então, você já percebeu como que as coisas começam a acontecer. Do básico no HTML. Você tem a demarcação dos textos, né? Quando você fala de HTML, principalmente ele vai ter uma cabeça, né? A parte principal, a parte, digamos... como que eu posso explicar melhor? É a parte que a cabeça pensa, né? Então, aqui você está fazendo uma coisa que não faz parte do corpo daquela página. Então, você está colocando coisas específicas ali, porque não tem só o título, tá? O título é o que aparece na barrinha, mas tem outras coisas ali que é importante. Mas a cabeça é o que determina o que aquela página vai fazer, tá? E o corpo é justamente o corpo da página, tá? Então, pensa mais ou menos assim, que acho que fica legal. E já entendeu, a tag title, olha só como que é legal, né? A gente só marcou, a gente só demarcou aqui que a gente tem o início, title, e o fim, que vai até o barra, title ali na tag, e o que está no meio ali, que a gente chama de valor de corpo da tag, é o que vai aparecer no título, certo? Então, já evoluímos bastante aqui. Se você chegou aqui na live achando que HTML era uma linguagem de programação, já evoluiu muito aí. Você não vai passar vergonha mais, né? Porque, provavelmente, as pessoas quando começam, não sei o que, chega num fórum, num grupo de Facebook, não sei o que, de programador, não sei o que, e fala assim, tô começando a programar em HTML.
Nossa, vai passar vergonha. Não vai mais, né? Porque agora você já aprendeu, tá? Então, beleza. Vamos passar um pouco aqui para nossa tag body, que é a tradução, né? Corpo. A tag body a gente pode ver aqui que ela começa aqui e termina aqui, né? A primeira coisa que a gente pode ver aqui é um atributo de tag. Atributo de tag é diferente do valor do corpo da tag, que vai entre o início da tag, né, a definição da tag, e o fechamento da tag. Tudo que está entre isso é o corpo da tag, como a gente pode ver aqui no título, tá? Então, a gente pode ter algumas outras coisas que podem auxiliar aquela tag a funcionar. Então, aqui, por exemplo, a gente tem esse BG-Color. BG-Color é uma abreviação de background color, ou seja, cor de fundo, cor de background. Back, trás, né? Ground é pavimento, talvez, né? Não sei a tradução exata. Mas background é a coisa que vai acontecer ali, aquela parede de trás ali. Então aqui a gente tem uma cor daquela parede de trás da página. Qual que é a cor do BG Color ali? BG, que é o atributo. A gente falou que vai ser gray. Gray em inglês é cinza. Então a gente tem aqui o cor de fundo desta página em cinza. Viu? Se a gente mudar aqui para vermelho, como que é vermelho em inglês? É red, né? Vermelho, red. Se eu atualizar aqui agora, ó, ficou vermelho. Viu? Eu poderia usar códigos RGB também. RGB, se você não sabe, não precisa se prender a isso ainda não, mas RGB é um código que vai definir ali por um conjunto, uma associação de cores primárias, vai definir qual cor que você vai ver ali. Então o R é de vermelho, de red, o G de green e o B RGB de blue, o B de blue, né? Então você poderia, e geralmente são dois códigos em hexadecimal, não vou entrar muito a fundo não, mas se a gente fosse falar de red, a gente poderia ter um FF e 00 para os outros, ou seja, vermelho, os dois primeiros são vermelhos e o resto tudo zero. Então isso aqui vai continuar sendo vermelho. Eu não vou ficar entrando muito não, mas só a título de curiosidade. Se eu falar que o vermelho é zero agora, mas o G de green, que é verde, é o FF, que é o último caractere hexadecimal, esse cara agora vai ficar verde. Aí, ó, ficou verde. Se eu falar que o verde é zero, são dois zeros só, e o B, o último lá, que é o blue, ele vai ser o FF, que é o último caractere hexadecimal, ele vai virar azul agora, ok? Que inclusive, por coincidência, tá aqui uma imagem de RGB, tá? Mas não se preocupe com isso. Se eu falar que todos eles são F, a gente vai ter o branco, porque é justamente esse intersecção deles aqui, ó. Virou branco no fundo. E se todos eles forem zero, isso não tem muito a ver com HTML, mas é só para você saber. A falta de cor é preta. Quando você tem todas as cores juntas, é o branco, tá? E o amarelo, como a gente pode ver aqui, como que forma o amarelo? O vermelho e o verde, né? É a junção dos dois aqui. Então vamos pular. No R a gente vai pôr FF. E no verde a gente vai pôr FF também. No G a gente vai pôr FF. Isso aqui vai virar aí o amarelo que a gente comentou, tá? É só a título de curiosidade aqui. Isso não tem tanto a ver com o HTML. O importante do HTML aqui é uma tag, ela pode ter um atributo. Isso é muito importante, porque dependendo da tag, e você, ao longo do tempo, utilizando as tags e tudo mais, você vai ver que o atributo é importante. Esse, especificamente, do BG Color, não é tão importante porque a gente consegue, é uma cor, né? E a gente consegue fazer isso facilmente com CSS, tá? Então, não se prenda a isso a tanto. Mas, por exemplo, uma tag de imagem, que é o que eu vou falar aqui daqui a pouco, esse aqui, ó. Alguns atributos da tag são muito importantes. Por exemplo, aqui, ó, qual que é onde que está a imagem? Qual que é o source, né? SRC de source, né? Source, né? Isso aqui é o atributo SRC, onde você fala a imagem está lá
aquele endereço, tá? E aqui no link também, tá? Mas esse que é a importância de você entender que a tag tem um atributo, tá? Você já entende que tag delimita um pedaço de texto ali do que você quer trabalhar, né? Aqui, ali, assim, assado. E essa tag tem um atributo onde você pode passar uma informação a mais para essa tag. Eu dei o exemplo aqui do BG Color, mas não se prenda a ele porque a cor ali independente do componente de onde você está trabalhando na tela, mesmo que seja a tela inteira, o corpo da tela inteira, você pode fazer isso com CSS, ok? Então, definimos aqui, a gente tem a tag body e eu coloquei um texto aqui. A gente pode ver, ó, se primeira página HTML, ele vai aparecer aqui, ó. A primeira coisa que apareceu foi exatamente esse texto. Eu coloquei ali o texto em amarelo, eu vou deixar ele um pouquinho, vou deixar ele branco, tá? Vou deixar ele cinza. Um cinza um pouco mais mais claro, tá? Deixa eu ver aqui uma mensagem. Então, ó, beleza. Alguns códigos HTML que quando você iguala o RGB, ele sempre vai ser cinza. E quanto mais próximo do branco, ou seja, quanto mais próximo do F, mais claro ele. Quanto mais próximo do zero, mais escuro. Então, isso aqui é um cinza, tá? Pode ser que esteja parecendo bege, mas é um cinza. Se não for, é ilusão de ótica, tá? Com certeza. Então, só para dar aquele exemplo, ó, se eu colocar os códigos iguais aqui, mais parecido mais próximo do zero, vai ser um cinza mais escuro, ó. Ficou mais escuro. Vou pôr aqui 7, por exemplo, ó. Enfim. Só para dar um exemplo aí dos códigos RGB, que não é o foco da aula, mas a título de curiosidade é bom você saber isso aqui, porque você vai acabar utilizando, ok? Vamos avançar um pouquinho nas tags então. Eu já falei o que é a tag, que ela delimita um pedaço de código do que você vai fazer. E a gente tem ali algumas tags estruturais, que a gente pode ter aqui o HTML, que delimita o início e o fim do HTML. A gente tem o head, que é a cabeça do HTML. Isso aqui não aparece, não é visível no browser, no navegador, mas é informação importante para o que o navegador vai fazer. Então, por exemplo, aqui dentro do head, da cabeça do HTML, a gente tem uma tag interna chamada title, que é o título da página, que é o que aparece aqui no topo, tá vendo? Até vou apagar esse editado aqui, ó, para ficar mais condizente com o que a gente está vendo, ó. Não tem mais lá o editado, ok? E algumas outras coisas aqui, por exemplo, se você fosse declarar algum metadado, não vou entrar muito a fundo não, mas uma informação a mais que você gostaria de passar ali para um robô, por exemplo, do Google. Então, se você tem uma página que é um artigo de um blog, você poderia passar um metadado, uma informação extra a mais ali, uma informação sobre aquele conteúdo, que poderia ser quem é o autor, por exemplo. Então, você poderia ter uma tag metadado que fala quem que é o autor e o Google entender quem que é aquele cara, entendeu? Ou quando que foi postado esse artigo, por exemplo, se você estiver falando de um blog. Então, é um metadado. Então, isso fica ali na tag head, na cabeçalho ali do seu HTML. Tá? E a gente teria a tag body, que é tudo que a gente vai ver. O body começa exatamente aqui no início do navegador, né, onde você está vendo aqui, até o fim dele. E a gente viu também um atributo, que é o BG Color, onde a gente pode definir a cor, tá? E pode ser uma cor nomeada, né? Essas normais aí, sempre em inglês, né? Ou uma cor que você pode passar através de código. Então, por exemplo, aqui se eu passar A5B7, até passei 2 textos ali, enfim, mas vou pôr mais um aqui, ó. Eu não sei o que vai virar isso aqui, mas é uma cor que vai ser a combinação daqueles códigos aí, virou um meio rosado, né? Enfim. Ok? E a gente já, entendendo que essas são as tags estruturais, ela estrutura o nosso HTML, né? Do início ao fim, cabeçalho, o que é o corpo, tal. A gente poderia ter algumas tags estruturais dentro do corpo também, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Que são div, por exemplo, né? Ou table, né? Enfim. Mas, como o HTML é uma linguagem de formatação, de marcação, a gente tem algumas tags que são apropriadas para formatar o texto.
De acordo lá com o Word que você está acostumado, tem lá o negrito, itálico e tal, você pode, por exemplo, falar que o negrito é uma tag B de bold, ou o strong também serve, tá? O strong significa forte em inglês. Então aqui, ó, eu marquei o HTML falando que ele é uma tag, ele é um B, tá? Olha o que vai acontecer com o HTML aqui, ó. Ah lá, ele ficou escurinho. Até vou dar um zoom aqui, ó. Viu que ele ficou mais escuro que os outros? Então eu demarquei aquele texto falando que ele é negrito, ele é bold, né, do inglês. Inclusive, se você instalar o Word em inglês, o N do negrito não vai ser N mais, vai ser B, de bold, né? Que é uma cor mais escura, tá? Então aqui, ó, além do B, a gente pode ter o EM, que é uma formatação básica também de HTML. O EM, você chuta o que é? Eu vou atualizar a página que ele vai mostrar, ó. Olha como ele ficou o HTML. Ele ficou curvadinho. É o itálico. E o que é o EM? É justamente de ênfase. De ênfase. ênfasis. Alguma coisa assim. Então o EM é o início aqui do ênfase. Então você está dando ênfase num pedacinho de texto. E a ênfase nos textos, né, não é na simbologia, não. Na forma de você escrever, né? Quando você dá uma ênfase no texto, isso vem dos antigos, assim, de quem começou a escrever lá e tudo mais. Você dá uma ênfase colocando ele um pouco em negrito. Eu vou dar uma enfatizada nesta palavra aqui, porque ela tem um significado um pouco mais específico, tá? Quando eu lembrar aqui, eu falo para você qual que é a função, né? Não é sintaxe, não. Eu esqueci. Já que eu lembro, eu falo, tá? Enfim. E, além do EM, que é o itálico, e do B, que é o bold, que é o negrito, a gente tem também o sublinhado. Sublinhado, em inglês, é um underline, né? É uma linha embaixo. Então, a gente tem aqui a tag U. A tag U vai justamente fazer o sublinhado. Eu vou atualizar a página aqui para você ver o HTML. Está sublinhado agora. Eu até deixei o ênfase lá, mas vamos apagar ele aqui para não ficar estranho, né? Aqui, ó. Está sublinhado. E se eu quiser colocar esse texto como sublinhado e negrito, eu vou colocar a tag B em volta. Eu estou marcando aquele cara. Ele vai estar como negrito e sublinhado, ó. Aí, ó, ficou negrito e sublinhado, ok? E se eu quiser que ele seja negrito, sublinhado e em itálico, e, né, enfatizado ali, a gente coloca o EM em volta. EM. Aqui, ó. E a gente abre a tag, normalmente, assim, abre o sinal de menor, o nome da tag, fecha com o sinal de maior, e a gente fecha a tag com uma barra depois do sinal de menor, ó. Então, cada um desses aqui está fechando com uma barra, ó. Então, eu estou demarcando o texto. Começa aqui, termina aqui, ok? Então, vou salvar aqui para a gente ver que ele vai ficar itálico, negrito e sublinhado. Viu? Isso aqui é marcação básica de texto, como você faria no Word. Não estou falando aqui de CSS ainda, tá? Embora tá com fundo aí de uma cor específica, mas é uma coisa que vem lá do passado, tá? Hoje em dia isso aqui não é usado, tá? Você faria isso aqui com CSS, ok? Além disso, a gente, como eu já falei, que a gente tem os atributos, tem algumas outras tags que são importantes para o HTML, quando você está lidando com HTML. Uma tag muito básica é o BR, que significa break, né? Você está quebrando ali, quebrando a linha. Um Enter, né? Traduzindo para o seu teclado aí, é um Enter. O BR é um Enter. E umas evoluções aí do HTML, como o HTML ele mantém o suporte a linguagens antigas, você pode fazer um BR tanto assim, abrindo a tag BR sem fechar, tá? Você não está fechando, você não tem um barra BR aqui, tá? Você não está fechando, não precisa. Hoje em dia não precisa. Isso aqui quebraria a linguagem XML, mas no HTML isso funciona. Principalmente no HTML mais novo aí, 4.5, tá? Ou você pode fazer assim,
tá? Que é uma forma de você falar que você está fechando a tag sem colocar nenhum valor ali no corpo da tag. Como tem aqui no title, ó, tem o título, tem esse valor aqui dentro. Se eu colocasse assim, fechando a tag title, significaria que eu não estou informando nenhum valor. Tá? Então eu abri e estou fechando a tag. Tudo que você precisa, o browser que vai interpretar aquela tag, são os atributos que estão aqui dentro. Ou seja, não tem nenhum valor interno ali na tag. Tá? Mas vamos voltar aqui porque o title é importante, porque a gente precisa. Tá? Então, agora você conheceu também como que você pode dar um Enter no HTML. Por isso que o Enter, geralmente, ele não é interpretado pelo navegador. Se você tem um texto qualquer, que você faz ali um parágrafo com espaço, não sei o que, dá um Enter e continua e tal, ó. Olha só como eu estou escrevendo o texto aqui. Se eu for olhar no browser, ele não interpretou aqueles enters que a gente colocou. Ele não tem aquelas quebras de linha. Como que ele interpreta a quebra de linha? É com o BR. Então, se eu colocar um BR, por exemplo, aqui, ó, entre esse SDF aqui e o outro lá que eu coloquei, olha só como ele vai modificar. Ó. Ele vai fazer a quebra de linha do SDF até aqui no outro código que eu coloquei aqui. Mas independente, se fosse um texto qualquer. Então, por isso, inclusive, que a gente consegue pegar um HTML e minificar ele. Por quê? O Enter que a gente coloca no texto, ele é irrelevante. Ele é relevante. O navegador ele não vai interpretar. Tá? Então, se eu quiser identificar enters, a gente coloca a tag BR. Tá? Mas, se tratando de Word principalmente, quando você vai digitando um texto e tudo mais, e você dá um Enter no Word, no seu Word mesmo ali, quando você está digitando uma página, o Enter seu significa que você está criando um novo parágrafo, correto? Você vai criar um parágrafo novo. E como que a gente delimita parágrafos no nosso HTML? É uma tag P de parágrafo. Então aqui, por exemplo, eu iniciei um parágrafo e no final ali desse texto, eu vou colocar, mesmo que tivesse Enter aqui, ó, vou colocar uns 2 Enter aqui, só para você entender. Eu vou fechar a tag parágrafo aqui no final, ó. E vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó. P, e vou fechar o parágrafo com a barra ali na tag, ok? E aqui também. P, e por fim, um outro parágrafo. Olha como vai ficar o nosso HTML. Voltando para a nossa página. Ó, cada texto que eu coloquei delimitado, ou seja, marcado pela tag P, né? Tag em português acho que é rótulo, né? Estou demarcando isso aqui. Aquela tag que você tem no seu carro, né? Para você passar no pedágio, você rotulou o seu carro com um número qualquer ali. Então, beleza. A gente tem aqui, mas observe que eu dei alguns enters aqui, ó. Entre um texto e outro aqui, eu posso dar outros enters. Ó. Isso aqui não é interpretado pelo nosso HTML. O enter, no final das contas, ele é interpretado como um mero espaço, tá? Se eu atualizar aqui, ele vai continuar com aquele parágrafo no meio ali, ok? Beleza. Então, agora você já entendeu como você faz um parágrafo, que seria seu Word ali, que você daria só um Enter e continuar o seu texto com um novo parágrafo. Agora você já entendeu como você faria isso no HTML. E é assim que funciona no navegador. Se você abrir aqui aquele post meu, ó, aqui, você vai ver algumas tags P, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, tem um P, que ele começa aqui e termina aqui, ó. Se você for procurar esse texto aqui, ó, digite a nota 1 lá naquele HTML. Eu vou procurar aqui, ó. Então, Ctrl F, ó. Isso aqui foi um parágrafo que eu digitei dentro ali de uma demarcação, de uma div ali, de uma demarcação que vai ficar com um fundinho cinza. Mas isso aqui é um parágrafo, tá? Entendeu? Parágrafo. O Wanderson perguntou ali, ó, Gustavo, como faço esses testes em tempo real do código HTML no meu navegador, assim como você está fazendo na live? Você vai abrir o seu bloco de notas, se você estiver usando Windows ou qualquer sistema operacional, você vai abrir o seu bloco de notas, né? Então, abre lá, seu bloco de notas. Bloco de notas. Eu vou fazer a pesquisa aqui, ó. Abrir o bloco de notas. Aí você vai mandar salvar esse arquivo aqui, ó. Como eu não tinha esse arquivo antes, tanto faz salvar ou salvar como. Eu vou mandar salvar como.
E eu vou dar um nome para esse arquivo. Eu vou chamar ele de exemplo, vou colocar na área de trabalho. Exemplo, arquivo, exemplo de página, página HTML, página traço HTML. Esse é o nome do meu arquivo. Aí eu vou colocar ponto HTML. Aí você vai observar aqui no tipo se ele está como ponto .txt. Se tiver como ponto .txt ou qualquer outra extensão, você vai clicar aqui e mudar. Você vai falar assim, eu quero todos os arquivos. Para quê? Porque agora ele vai entender que o que está depois do ponto aqui no final do arquivo é a extensão do arquivo. Então, quando você tiver um arquivo com uma extensão .html, esse é uma página HTML. Quando você for abrir lá a sua área de trabalho, eu mandei salvar na área de trabalho, tá? Ou onde você salvar, aquele arquivo aqui, ó, exemplo, página HTML, até eu errei no nome lá, estava THML. Ele já vai ser interpretado pelo seu navegador, ó. Ou você pode clicar aqui e mandar abrir com qualquer outro navegador, abrir com, enfim. Mas ele já vai abrir. Como é um HTML vazio, aquele que a gente criou aqui agora, tá vazio. Ele não tem nada. Então você abriu aqui no navegador vazio, tá? Mas eu vou criar aqui com aquele mesmo exemplo. Eu vou criar aqui, ó, abrindo uma tag HTML, fecha HTML. Aí eu vou fechar a tag HTML aqui embaixo com a barra, tá? Aí de novo aquele head, que é o corpo, tá? E fecha o head com a barra no head, tá? E aqui body, que é corpo, né? Aliás, head é cabeça. Então, acho que eu falei corpo um pouco antes. Aí fecha tag body, ok? E tudo que tiver aqui dentro vai aparecer no corpo do HTML. Eu não coloquei o title aqui, mas você pode até tirar isso aqui se você não tiver nada. Mas aqui, ó, salvei o arquivo, apertei Ctrl S, ou você vai aqui no salvar, tá? Aí se a gente for lá e atualizar ou mandar abrir aquela página, ele vai abrir aquele conteúdo que a gente colocou no body, viu? Ah, eu vou colocar aquele title, lembra do title, que é o título que vai aparecer? Title, página HTML de exemplo. Aí eu vou fechar a tag title aqui, ó. Fechou a tag title. Observe que aqui, ó, estava o nome do arquivo no título. Agora, como eu já salvei, apertei o Ctrl S ali, que é muito automático para mim, mas é clicar no salvar aqui. Se eu mandar atualizar, ele vai trocar aqui, ó, página tal. Aparecem uns códigos meio estranhos, mas por causa de encodificação, não vou entrar nesse detalhe ainda não. O importante é que você entenda o que é o HTML, de marcação lá e tudo mais, tá? Tem forma de resolver isso aqui, inclusive aqui, ó, se você, só por questão de curiosidade, esse lang aqui é uma das coisas que pode resolver, não, esse lang não. É que o encodificação não vai estar aqui, não estou vendo. Aqui, ó, esse aqui, ó, esse meta aqui, ó, que fica dentro do head lá, nossa, eu vou copiar ele aqui para a gente colocar lá naquela página básica lá, ó. Dentro do head eu vou colocar aquela meta tag, lembra que eu falei de metadado, que é uma informação a mais que eu estou passando para o navegador interpretar? Eu estou falando assim, ó, interpreta isso aqui, quando você vê aquele acento meu lá, trata aquele como um acento normal, tá? Não fica como... Porque no inglês, por exemplo, não tem acento, então por isso que deu aquele probleminha. Mas se eu salvar aqui agora e mandar recarregar aquela página, que é essa aqui, ele já mudou aqui aquele acento lá e tudo mais, tá? Show, muito obrigado, acompanhei e consegui. Que bom. Acho que é bom dar esse feedback, mostrar o que não conseguiu pegar, assim, porque aí eu já paro e já explico novamente, porque acho que fica mais claro, tá? A partir de agora, acredito que já clareou muito a sua mente como que você pode programar. Você pode colocar os outros códigos que eu coloquei aqui todos, e você já vai entender como que funciona o HTML, tá? Beleza, falei da tag P, que determina o parágrafo. Falei de algumas outras aqui, de negrito, itálico e sublinhado, de exemplo e tal. Eu entrei um pouquinho aqui num atributo de tag, que ele dá uma corzinha ali. Eu poderia usar isso aqui em qualquer outra tag dessa aqui, mas não vou entrar nesse detalhe. Porque quando a gente vai formatar esse tipo de coisa, colocar uma estilização, que cor que vai estar a fonte, que cor que é o fundo... qual o formato da letra, o tamanho disso aqui, assim, assado, isso já entra num outro campo que não é o HTML. É uma coisa que dá suporte para o navegador e o HTML chama esse conteúdo, tá? Eu vou comentar um pouquinho daqui a pouco. E falando de algumas outras tags,
normais no HTML, a gente tem, se você quiser colocar uma imagem, como eu coloquei aqui naquela página de exemplo, aqui, ó, tem uma imagem aqui, ó. Como que você coloca uma imagem aqui? Você usa a tag img, justamente de imagem. Aí a gente tem aqui alguns atributos, tem o title, que é o título da imagem, o alt, que é um título alternativo, e esse src, que é o source. Source em inglês significa fonte. Fonte de dados, onde que eu vou pegar aquela informação que você quer, tá? Aí aqui a gente põe o endereço, ou pode ser uma URL, pode ser local na sua máquina, enfim. Aqui é o endereço de onde está aquela imagem. Se eu copiar esse endereço aqui, por exemplo, ó, vou copiar ele aqui e abrir no navegador, fora de uma página HTML. Eu vou colar ela aqui na barra de endereço do navegador. Ó, ele abriu a imagem que a gente está lendo ali naquele momento, tá? Então a gente consegue colocar essa imagem no nosso código HTML, ok? Através desse atributo source. E essa tag, ela fecha com a barra aqui, ou seja, eu não preciso fechar a tag, ela não tem um conteúdo de corpo da tag. Eu só estou fechando ela aqui e acabou o que eu precisava. Tudo que o navegador precisa para lidar com essa tag está aqui nesses atributos, que são o title, o alt e o src. Tá? E, inclusive, quando a gente fala de imagem especificamente, você tem que ter um pouco de empatia, principalmente com pessoas que têm deficiência visual. Então, se você está colocando uma imagem ali na sua página, e muitas pessoas que têm deficiência visual são cegas, né? Essas pessoas elas vão lendo o conteúdo das páginas, e tem leitores leitores de interface de sistema operacional, de páginas, que vão falando para essa pessoa com uma velocidade maior, porque ela tem o sentido auditivo mais aguçado do que nós, que vemos, né? Elas vão compreendendo o que tem ali naquela página. Aí se você já coloca ali na sua página HTML uma imagem, tem uma imagem aqui, e você não descreve o que tem nessa imagem, por exemplo, através dessa tag title ou do alt, você não está tendo muita empatia com essas pessoas cegas, porque você tem um conteúdo ali e fala assim, ó, olha ali na imagem. Aí tem uma imagem, a pessoa fica perdida o que tem naquela imagem. Se você colocar um título, tanto na tag title quanto nessa alt, descrevendo o que tem ali naquela imagem, essa é uma imagem que descreve uma paisagem, tem uma árvore com algumas frutas e uma pessoa debaixo da árvore, entendeu? Você está tendo uma empatia com essa pessoa cega, olha só. Isso extrapola aquele pensamento mesquinho de programador que só pensa em código, entendeu? Você está se colocando no lugar do outro. E esse tipo de coisa é o que é um dos grandes diferenciais de qualquer programador que queira se tornar um bom programador, um profissional sênior e inclusive ganhar bons salários. E o salário vai vir dessas qualidades que você vai tendo de resolver problemas, e inclusive uma coisa que passa despercebido de vez em quando nas pessoas que estão programando ali, não presta atenção nesses detalhes pequenos aí, tá? Deixa eu colocar aqui uma informação um pouco mais detalhada, um pouco melhor, tanto para quem for consumir essa página, esse conteúdo, esse seu software, quanto para quem for programar nela futuramente, entendeu? Se você for colocar um comentário no seu código, ou até fazer um código bom ali quando você estiver programando, ok? Então, imagem, é assim que faz uma imagem, que você coloca uma imagem no seu código HTML, é a tag img. E no atributo src você determina o caminho de onde o navegador vai pegar aquela imagem e mostrar ali na página HTML. Tá? E alguns atributos importantíssimos aqui nesse quesito de imagem são o title e alt. Tá? Então, por favor, a partir de agora, se você está começando agora, ou até se você já é experiente com programação e tal, e está entrando aqui na live, por favor, preencha esses atributos de title e alt, né? E de uma forma boa, que descreva a imagem de fato, porque esse é um exercício de empatia, se colocar no lugar das pessoas com deficiência, principalmente visual, que inclusive isso é muito importante para os mecanismos de buscas na internet, né? O Google, por exemplo, ele navega na internet
né? Embora tenha alguns algoritmos que tentam interpretar a imagem em si, mas a forma dele identificar se a sua página é boa ou não, isso é uma das coisas muito importantes. Inclusive, eu acabei de lembrar a palavra que eu estava tentando lembrar aqui antes, que é semântica, né? Se eu estou colocando aqui um texto como itálico e tal, quando o pessoal fazia os textos lá antigamente, e colocava com um itálicozinho, dando uma ênfase, aquele EM de ênfases, é uma questão de semântica, né, no seu texto. E o Google, ele interpreta muito essa questão de semântica no seu texto. Então, quando você coloca que um texto é negrito, que ele é itálico, ou ele é um título, ou é um parágrafo e tudo mais, o Google está conseguindo interpretar isso semanticamente para entender o seu texto. Então, não faça uns textos muito loucão lá, sei lá, faz uma página só de tabelas, né? Inclusive, por exemplo, o site do UOL, quem aí do passado, aí, sei lá, 20 anos atrás, o UOL era tabela, era só tabela, você vinha lá os quadradinhos e tudo mais. Isso semanticamente não funciona. Hoje em dia, a internet inteira evoluiu e semanticamente ela está melhor, né? Os códigos por trás ali que mantém a internet, os códigos HTML que mantém, tem um sentido semântico ali naquele conteúdo que você vai vendo ali no seu navegador, tá? Inclusive, então, já que eu falei de semântica, né, falando aqui dos textos, aqui do atributo do title também, se você quiser colocar um título na sua página, você vai usar as tags H e um número, tá? Então, H1, por exemplo, é o título número 1, título 1, tá? Então, eu salvei aqui, eu vou atualizar aquela página nossa lá, ó. Olha como o navegador interpreta aquele H1, que é head, né? De cabeça, né? É uma cabeça, dentro do corpo, o seu conteúdo ele tem uma cabeça, semanticamente, tá? E se você falar que é um H2, é um subtítulo 2. Olha aqui, ó. Olha como o navegador, eu não estilizei nada, o navegador que está interpretando, ó. Isso aqui é um título 2, ó. Ele fala que é um pouquinho menor e tal. Então, se você tem lá um título 1, o título 2 no seu índice lá, e você tem alguma coisa 1.1, um subtítulo, você vai colocar nessa tag H2, que o navegador semanticamente, os motores de busca também. E isso serve para H3, H4, H5 e tal, e assim por diante, tá? Quando passa do 6 ali, vou pôr o 3 aqui de exemplo, e o 4, aqui ó, 4 e o 5. Quando passa ali do 6, aí já começa a ser muito interno, assim já não é tão comum. Aqui é 6, tá? 4, 3, 2. Tá? Título 1, título 2, título 3, título 4. Olha só como o navegador vai interpretando. Isso semanticamente, como eu comentei, assim como a pessoa cega vai ouvir aquele conteúdo, o leitor da tela para a pessoa cega vai interpretar assim, ó, título principal, título 1, aí fala lá o nome do título, tá? Subtítulo 1.1, tal, e descreve o título. Para quem é cego, isso é informação, isso é ouro. Você está fazendo um grande favor para a humanidade se você conseguir criar o seu conteúdo HTML de forma semântica, tá? Então falei aqui de imagem, falei de título, falei de tag de parágrafo, de negrito, de sublinhado, de itálico, né? Trazendo do inglês aí o bold, o underline e o ênfase, né? Pensando nos textos, né? Quando você dava uma ênfase, você coloca ele em itálico, trazendo ali de séculos atrás, inclusive. Semanticamente isso é correto. E o H do HTML, lembra que eu comentei um pouco antes que o H era de hipertexto? O que dá sentido ao H são as tags de links, que é justamente a tag A, que vem de âncora. Eu acho, tá? Pode ser que eu esteja falando besteira. Anchor, com R. Então o A é uma tag de link. E qual é o link? É o que está no atributo href, que é de hiper, né, referência,
Você está mandando... Se você clicar nesse texto, se você colocar aqui ó, o link, clique aqui para acessar o blog e tal. Aqui ó, uma tag strong, eu não falei do strong, mas é parecido com o B. Você está falando que aquele conteúdo, aquele texto é forte. Né? Strong é de forte. Semanticamente isso faz muito sentido. Não é só uma mera formatação. Tá? Olha a diferença. Tem muita gente que pergunta qual que é a diferença do strong para o B. O B... você está falando que é um texto negrito, né? É grossinho ali. Mas o strong, você está falando que é um texto forte. E isso, semanticamente, faz muito sentido para os navegadores, para os robôs de pesquisa, né? O Google, que vai navegando na internet, ou para as pessoas cegas que estão escutando aquele conteúdo. O strong, ele é mais forte, ele tem um sentido semântico melhor do que o B. O B é meramente formatação, é negrito, entendeu? Ah, isso aqui é um textinho em negrito. Mas o strong falando, esse texto é forte, ok? Então aqui, ó, de exemplo, a gente tem uma tag A, ela termina aqui no final do texto. Por acaso a gente tem um strong aqui dentro, né? Para delimitar esse conteúdo de dicas de programação, que é o nome do blog. E o texto que está entre o início da tag e o fim, né? É o texto do corpo da tag. Ele delimita o link. Então aqui ó, apareceu o link, está negrito aqui o dica de programação e tal. Se eu clicar nesse link, até o navegador está mostrando aqui ó, no cantinho, né? Cliquei ele sem querer. Ele está mostrando no cantinho aqui para onde que ele vai redirecionar o seu navegador. Então a tag A ela serve para isso, tá? Então se eu clicar aqui é justamente um link. Isso que faz sentido o H do HTML. Porque se fosse só um TML, é uma linguagem como o do Word, que só marca o seu conteúdo, marca o seu texto para fazer alguma coisa, certo? Estou vendo aqui no Facebook, o Ryan falou, manda um oi. Oi, Ryan. Espero que esteja gostando aí, pessoal que está acompanhando ao vivo, tá? Tem uma galera no YouTube aí, no Facebook também. Vamos continuar então. HTML, acho que, eu não estou entrando aqui a fundo, porque se você pegar qualquer página, como eu comentei anteriormente, se você clicar com o botão direito e tal, e for lá em código-fonte, você vai ver um código HTML. Só que ele vai ter muita informação para você e talvez você não consiga entender o básico, o mínimo, a estrutura, como que aquilo tem que funcionar. E aqui eu estou mostrando, se você, naquela página que a gente criou agora, ó, se eu abrir aqui agora, botão direito, ele vai mostrar aquele HTML exatamente da forma como a gente estava criando. Tá? Então eu espero que esteja fazendo sentido um pouco mais para você o que é o HTML, que você não consegue programar com HTML, você marca o conteúdo que você está trabalhando e você tem alguns atributos ali que você passa uma informação a mais para o navegador, para ele poder interpretar aquilo ali e trabalhar de alguma forma. Tá? E o HTML basicamente é isso. Tá? Eu vou aprofundar um pouquinho a mais. Tá? Voltando aqui na nossa apresentação, eu já falei um pouco de tags, valor do corpo da tag, os atributos, né, que são ali o que está entre a declaração. Falei das imagens, né, que é a tag MG. Falei dos links, que é a tag A. Estilo. Eu comentei que quando a gente, no HTML, às vezes, vindo aí da raiz do HTML, a gente pode ter um pouquinho de estilização. Por exemplo, esse BG Color aqui. Mas hoje em dia está um pouco, não é muito usado, tá? Mas você pode ver ali, só entenda que existe isso aí, mas se você for desenvolver isso aqui, você indicado, é apropriado para você profissionalmente trabalhar como um desenvolvedor, é apropriado você trabalhar com CSS. CSS é estilização do seu código. E a gente pode ter uma tag, como está aqui, ó, uma tag style, tá? Ou um atributo. Se eu vir aqui nesse H aqui, nesse H1, deixa eu abrir ele aqui. Acho que está aqui, né? Aqui, beleza. No H2. Se eu colocar um atributo chamado style, style com um Y no meio, né? E se eu falar que ele vai ter uma cor, um color, blue, e um ponto e vírgula ali, tá? Eu tô falando que o texto HT1, voltei aqui, né?
aqui. O T2, acho que eu marquei lá, né? Foi o T2, o H2. Ele vai ser da cor azul. Esta é a forma indicada de você estilizar um componente através de CSS, que é, eu não lembro, Cascade Style Sheet, né? Ou lendo de trás para frente, como no inglês, né? A minha indicação que está aprendendo inglês, sheet de planilha de categorização ali. Então você está categorizando o estilo cascatamente. Eu não vou entrar no cascade ali, mas ele tem a ver um pouco com as tags aqui. Por exemplo, o H2 ele está meio que filho do body, que por sua vez é filho do H. Então esse cascade ali, o C do CSS, ele vem dessa questão hierárquica, tá? Você pode fazer isso com classes também, mas eu não vou entrar nesse mérito, tá? E da mesma forma que eu coloquei aqui o style no H2, eu poderia colocar isso aqui como uma tag aqui no header, no head, colocando style, falando que o H2, ele vai ter essa cor aqui. Aí eu teria que colocar, eu não lembro, acho que é chave, tá? Meu forte não é front-end não, tá? Só pra você saber. Deixa eu fechar a tag style aqui. Style, tá? Isso aqui funciona do mesmo jeito. Espero eu, tá? Mas funciona do mesmo jeito. Eu até vou mudar aqui de azul para verde. Green, né? No inglês. Então vou atualizar aqui e ele virou verde. Então funcionou do mesmo jeito. Então perceba aqui o atributo style, né? Style. Ele funcionou da mesma forma de aqui eu criar uma tag style no filho de head, que é um metadado, é uma informação a mais que eu estou dando para o browser, para ele estilizar o quê? A tag H2, tá? E aqui eu poderia ter um atributo chamado class tal, mas eu não vou entrar nesse mérito do CSS não, senão vai estender muito aqui a nossa live. Já tem uma hora aí. Então, perceba que essa parte de estilização você pode deixar separado do HTML. Assim como eu já comentei algumas vezes que você, quando vai desenvolver, é bom você... Deixa eu melhorar aqui a imagem, tá? É bom você separar o que cada coisa está fazendo. No HTML é assim também, tá? A gente pode separar a estilização da marcação. O HTML é responsável por marcar o texto. Quem vai estilizar ele, deixar azul, bonitinho, verde, itálico, né, deitado, se vai ter uma borda em volta, se vai ficar piscando. Isso aí tem um pouquinho assim que não é a minha praia, não é o que eu faço. Então eu falo assim, isso é coisa perfumaria. E não tem nada de errado com isso, tá? Perfumaria porque eu gosto mais da parte que faz funcionar. Eu sou de back-end, da parte de lógica de programação, da parte que funciona o negócio. Quando você clica no botão lá, vai acontecer uma coisa, uma mágica, tá? Então, a questão de deixar bonito, eu não tiro o mérito disso aí, porque é uma profissão, né? Importante, inclusive, que é essa parte de estilização. Você vai deixar uma coisa bonita bonito, usual, né? Pô, eu tô vendo ali, eu tô identificando exatamente onde está o botão que eu tenho que clicar, onde não tá escondido, coisa do tipo. Tem seus méritos disso aí, embora não é a minha praia. Então eu tenho um pouquinho assim, quando eu falo disso aí, eu já falo assim, é assim que funciona, mas eu não vou dar detalhe porque não é minha praia, eu nem gosto muito de fazer isso aí, tá? Mas não tem preconceito não, ok? Falando um pouco mais disso aí, de style, além de você declarar aqui como um atributo da tag e de colocar aqui como uma tag no head, você pode inclusive separar isso aqui num outro arquivo. Um arquivo, assim como a gente separou, falou assim, ó, a imagem vem do caminho tal. Você poderia aqui nessa tag style falar que ele vem de um source, de um src, que você colocaria aqui o caminho do CSS, do arquivo CSS, arquivo.css. Agora há pouco eu comentei e você pode fechar aqui porque ele não teria o corpo mais, né? A gente antes tinha o corpo da tag, agora não tem mais. Você pode fechar assim. Eu comentei agora há pouco ali com o Anderson que perguntou como que eu faço isso aqui e tal. Você vai salvar o seu arquivo como .html. Se você salvar um arquivo como .css, e você pode ler ele aqui.
Se eu colocar, eu vou pegar aquele mesmo código que estava lá, vou abrir um novo aqui, tá? E aí, colei, consegui colar. Até vou deixar ele meio bagunçado aqui mesmo. E vou salvar ele aqui como estilo.css, tá? E aqui observando que tem que estar o ponto asterisco aqui, senão talvez ele pode salvar como ponto .txt. Ele vai salvar estilo.css.txt. Então observe que se estiver como ponto .css, tá? E como ele vai estar, e ele já, o meu editor de texto aqui, ele já até identificou o que é tag, o que é chave e tal, o que é atributo, enfim. Aí eu vou falar aqui então que ele vai estar na mesma pasta que eu tô, não preciso colocar barra nenhuma, falar que ele chama estilo.css, ok? Até vou chamar aqui, antes ele estava verde, agora ele vai estar, deixa eu ver, vermelho, red, ok? Vou mandar atualizar aqui meu conteúdo, minha página. Deu um erro, um probleminha aqui. Style, a princípio tá tudo certinho. Deixa eu abrir o navegador aqui, porque erro é comum, tá? É normal. Abriu. Eu editei o arquivo aqui? Mudei. Deixa eu tirar isso aqui, só para desencargo de consciência. A página tá aqui. Quando eu coloquei o style, acho que não é source. Quando eu vou abrir um CSS externo, deixa eu pesquisar aqui rapidinho. Open CSS HTML. Eu acho que é a tag link, se não me engano. Eu acho que é link. Como eu comentei, não é o meu forte, né? Então, só para confirmar aqui. De fato, é link. Aqui, ó, link. E aqui não é src, é rel. Não, é rel não, é href. href e o rel é do que é esse link. É questão de linguagem, tá? De sintaxe. E style sheet. Como eu falei que o CSS, o C é o cascade, os dois SS é justamente o style sheet, tá? Então agora acredito que vai funcionar no meu navegador ali. Então, beleza. Pelo menos não deu erro mais. E eu estou chamando o arquivo .estilo. Vou pôr um ponto e um barra aqui. Estilo.css. Ok. Acho que pode ser... Deixa eu ver se ele mandou abrir aqui o estilo. Aqui ele mandou... Não abriu. Não funcionou. Deixa eu pôr o caminho completo aqui então. Estilo, deixa eu ver se está no mesmo caminho. Desktop, tá, era para funcionar. Não sei porque não funcionou. .css está certinho. Talvez seja essa barra aqui. Enfim. Bom, entenda que tem essas três formas de você poder trabalhar com o seu CSS. No HTML você consegue colocar uma estilização no código, tanto na tag style aqui, tá? Aí você põe aqui o estilo, né? Como se você colocar aqui no style ou no head ou nessa tag link. É que aqui não funcionou, acho que é o H aqui, ó. Era para ser rel com R, é isso mesmo. Acabei de conferir, vamos ver se agora funciona. Não queria ficar perdendo tempo nisso aí. Aí, agora tá vermelho, tá? Então ele leu aqui, inclusive aqui, ele falou que ele conseguiu pegar o CSS. O Wanderson perguntou aqui, como faz para alterar o tamanho da fonte? Como eu comentei, o meu forte não é CSS, mas eu vou tentar aqui. Acho que seria size, ou font size. Fonte traço size. Eu vou colocar aqui, tamanho de fonte, 12 pixels, talvez. Então o H2 aqui ele vai mudar de tamanho, ó. Aí mudou. Então agora não é 12 mais, é 25 pixels, tá? PX de pixels. Aí mudou. Então é assim, né? Mas lembrando, o meu forte não é o front-end, tá? Como que estiliza isso aí. Tem muita gente muito mais competente do que eu para mexer com essa parte de estilização, deixar a coisa bonita. Tá? Inclusive, esse vermelho não está meio combinando com o fundo lá. O pessoal de front-end deve estar se revirando aí na cadeira, né? Falando, nossa, que feio que tá a página. Mas é mesmo, eu sou fraco nessa parte aí. Vou colocar um cinza aqui, sei lá, um 999999.
Então, o título aqui 2 vai ficar cinza mais clarinho. Ficou horrível de novo. Enfim, não vou entrar nesse mérito não. Só para você entender como que funciona. Quando você for estilizar, tem essas formas. Com o CSS, você pode inclusive colocar a estilização do seu conteúdo, inclusive é o mais normal, em arquivos separados. Tá? Aí aqui, nessa parte de CSS, tem toda a galera que trabalha profissionalmente, tem toda uma forma de desenvolver isso aqui. Desenvolver, eu posso até falar programar, porque hoje em dia dá até para programar com CSS, tá? Não extrapola. Programar com HTML não dá, mas com CSS hoje em dia até dá. Você consegue fazer jogos, fazer, sei lá, um componente seu na tela ali, ele navegar de uma certa forma de acordo com o que o usuário está fazendo, sei lá. Mandando a setinha para o lado, enfim, como eu comentei, não é a minha praia, mas dá para programar inclusive com CSS. Então, um outro ponto que eu queria falar, essa parte de estilização, espero que tenha ficado claro, assim, eu sei que talvez está sendo muita informação, mas eu já estou dando o ouro para você do que é o importante. Como eu comentei, se você abrir uma página HTML, você vai ver um código muito doidão, um negócio meio louco. Só que a partir de agora você já vai começar a entender um pouco mais como a coisa está acontecendo. Então, por exemplo, aqui, só um exemplo numa página minha aleatória aqui no blog de programação. Você tem uma tag img que tem o source, como eu já comentei, que fala aqui onde que está o caminho da imagem, e tem um out. Então, isso aqui você sabe que ele vai colocar uma imagem aí em algum ponto na tela. E essa imagem é um logo, é o logo. Inclusive, quando ele começa com barra, significa que ele está no início do domínio aqui. Tá? Por isso que quando eu pus o mouse aqui, ele virou uma mãozinha e aqui embaixo ele colocou ali o endereço correto, que seria dicasdeprogramação.com.br/imagens, images.logo.png. Enfim. Mas o que eu queria trazer para vocês, você já está começando a identificar alguns componentes. Aqui, tag A, por exemplo, ela é um link. Aqui eu estou fechando a tag A, onde que eu estou abrindo? Está abrindo aqui, Até eu vou dar um zoom aqui, A tag A está abrindo num ponto, você tem aqui uma imagem, inclusive, a imagem é o link. Então, se você for vir aqui no meu blog, que aquela imagem, na verdade, é essa aqui, se você colocar o mouse em cima ali do logo, o logo é um link para a raiz do blog, entendeu? E é justamente aquele código que eu marquei aqui, Você tem uma imagem no meio que é um link para a raiz do blog, a raiz que eu falo, o início do blog. Olha só. Olha como vai começando fazendo sentido para você agora as coisas, tá? Enfim, tem outras tags, muitas outras tags, eu ficaria aqui muito tempo falando sobre essas tags aí. Mas eu queria trazer aqui para você entender de uma vez por todas o HTML e você pode evoluir estudando um pouco mais a fundo, né? Assim como eu comentei do estilo, que é o que deixa o HTML um pouco mais bonito, você teria uma tag script, que é onde a gente poderia de fato programar, desenvolver um código, uma lógica de programação ali, sei lá, quando você clicar no botão salvar, ele vai validar ou vai mostrar uma mensagem, sei lá, piscar a sua tela, fazer uma lógica, formatar algum campo, enfim. É um script que você vai desenvolver. Você tem uma tag para isso. Como eu comentei aqui, se você abrir aquele HTML meu lá, que eu dei de exemplo, aqui, você tem uma tag de script aqui, uma tag script que ela começa, ela tem um código JavaScript, um código script, e ela fecha. O que está aqui dentro é uma lógica de programação. Tá? Isso aqui vai fazer alguma coisa. A título de curiosidade, isso aqui, esse FBQ, está falando para o Facebook. Olha só, título de curiosidade, um ouro que eu vou entregar para você aqui hoje. Quando você acessa essa página, o Facebook está por aquele código pequenininho ali, que é uma linha. Tem uma coisa mais atrás ali que vai fazer isso funcionar, lógico, mas esta linha vai falar para o Facebook assim, a pessoa tal lá, o João, entrou aqui nessa página do Dicas de Programação. Por isso que agora, nessa semana, se você acessou o blog Dicas de Programação, você está recebendo um convite meu para você participar de uma Masterclass que eu vou fazer no dia 14. Por quê? Eu programei ali esse convite para mostrar para você se você acessou o blog Dicas de Programação. Porque eu não vou mostrar esse convite para qualquer um. A pessoa acessou a página de novela lá, sei lá, da onde.
essa pessoa não está nem aí para programação. Mas se você acessou esse blog, essa página, aquela tag script ali, que tinha um códigozinho que executou ali no navegador, esse código mandou para o Facebook uma notificação, ó, essa pessoa acessou a página do Dica de Programação. Então, eu mostrei uma imagem para você. Então, provavelmente, se você acessar essa página agora, ou qualquer página do Dica de Programação, você vai ver um convite meu. É um exemplo. E é por isso, inclusive, que é o marketing normal, como funciona a internet hoje em dia. Se você acessa sei lá, você está querendo comprar uma geladeira, você acessou a página lá da Casa Bahia para comprar geladeira. Você provavelmente vai começar a receber alguns anúncios no Facebook, no Google, de alguns banners em alguns sites que você for ver sobre geladeira. Por quê? Através de um script ali, aquela página notificou esses players do mercado, Facebook, Google, etc., que você acessou aquela página. Entendeu? Você está na bolha. Né? Como eu sempre comento assim, tenta sair da bolha para você ter um pensamento crítico um pouco mais imparcial, tá? Ali o Wanderson agradecendo. A partir de hoje, graças a você, já consigo visualizar e entender. Cabeçalho, corpo, parágrafo, quebra de linha, inserir imagem, link. Muito grato. Eu vou dormir feliz hoje, só de receber esse comentário seu aí. Porque no final das contas tem muita gente que acha que, tipo assim, abre um código desse aqui, nossa, que doidão que tá esse negócio, já põe a mão na cabeça e fala, nunca vou virar um programador. Na verdade, com HTML você não programa, né? Na verdade, dentro do HTML você teria uma tag script onde você poderia criar um programa com if, aquele se, então, se não, né? O enquanto, tal, para, etc. Com uma linguagem de programação que chama JavaScript, que é o normal. Embora tenha outras possibilidades que você consiga programar aqui nessa tag script. Mas já passamos aí de 1 hora, tem 1 hora e pouca já, não vou estender tanto, porque acho que já extrapolou um pouco o tempo aqui. Eu já comentei aqui de como você consegue importar um código CSS, tá? Aquela tag link, inclusive eu já tenho um errinho lá, passei um pouquinho. E com o script você também pode fazer a mesma coisa. Você pode programar um script dentro da tag script, como você poderia fazer lá com a tag style, com Y no meio. Você pode inclusive também importar um arquivo JavaScript. Então, como a gente teve aquele nosso estilo.css, eu poderia ter aqui a minha, sei lá, lógica da página.js de JavaScript. E se esse arquivo tiver ali no mesmo caminho da página, o seu navegador vai conseguir pegar esse arquivo, tá? E ler ele ali como um script a ser executado, tá? Isso provavelmente eu vou ter aqui, ó. Aqui, ó, como você pode ver aqui no link, rel, tal, ele tá pegando esse arquivo CSS, ó. Eu vou abrir ele aqui do lado, mas não se assuste com ele não. É um arquivo CSS que estiliza a página inteira ali, com alguns seletores ali, não vou entrar no mérito ali dos seletores. E da mesma forma com o CSS, a gente aqui, geralmente, no final da página, a gente vai ter os scripts, tá? Então eu tenho aqui, ó, o script que está num caminho tal, ponto count.js, tá? Ou esse aqui, ó, share post. Isso é um script, um arquivo JavaScript que tem lógica, ó. Tá vendo aqui um if, else, é um se, então, se não, né? É uma lógica de programação, você consegue programar. Com JavaScript, você consegue programar. Com CSS também, recentemente aí no CSS 3 você consegue programar também, tá? Embora não seja tão comum assim como uma linguagem de programação normal, igual o JavaScript, que você pode ver aqui uma declaração de variável, um if, else, etc. Tá? Com CSS você consegue também. Mas não passe essa vergonha de falar que você programa em HTML, porque isso aí você vai passar vergonha mesmo. Porque não dá, é impossível você programar em HTML. Ok? Eu ia falar um pouco mais aqui de formulários também, mas entenda isso. É tag, que você vai ter alguns atributos. Assim como a imagem, você tem um atributo especial ali para falar onde está a imagem, qual que é o título da imagem. Com o CSS, né, o style ali, você consegue estilizar ali um atributo style numa tag qualquer. O formulário, aí começa a entrar um pouco mais na parte prática, assim, de um software, né? Quando você tem um site, uma página, um blog, você não costuma ter um formulário, mas se você for fazer um sistema web, você vai entrar um pouco mais nos formulários. Formulário é uma tag form, que você vai ter um atributo chamado action, que vai ter
o destino dessa ação. Então, quando você submeter esse formulário, ou seja, enviar o formulário, ele vai mandar para esse destino, essa URL de destino, que é o action. E o método HTTP que você vai usar. Eu já fiz uma live de HTTP, não vou entrar a fundo nisso, mas você tem os métodos lá. Se é get, se é post, tal, se é put, enfim. É aqui que você define. E tudo que está aqui dentro do form é o que vai como conteúdo daquela requisição HTTP que a submissão do formulário vai enviar. Aí você pode ter vários tipos de input. Input é a entrada de informação no seu formulário. Você pode ter um text, por exemplo, que vai ser um campo texto. Você pode ter um radio button, né? Opa, apaguei um negócio a mais aqui, ó. Radio. Aí tem uma complexidade um pouquinho dele ali, que é aquele redondinho que você tem um ponto, né, que você vai marcar um ou outro, né? Você pode ter várias opções, você só pode selecionar um. Você pode ter um checkbox, eu não vou lembrar qual que é aqui do checkbox, deve ser check, não vou lembrar. No HTML não costumo, não vou lembrar, não é check não. Ou você pode ter uma lista geralmente vai ser um select, aí muda um pouquinho, tá? Você vai ter uma tag chamada select, que vai ter um nome lá, um name, né? Aí você pode dar um nome para esse cara. E dentro do select, você fecha o select aqui, ó, select. Eu acho que o type aqui, eu não quero passar vergonha, não tô lembrando. Vou deixar text aqui só de exemplo, tá? Aí dentro do select você tem as várias opções, options. A primeira opção vai ser, sei lá, se você tem um combo box, uma lista que você clica e ele abre as opções, vamos supor que é uma lista de estados. Estado, né? E aqui na primeira opção você tem SP de São Paulo, aí você fecha tag option. Aí você teria RJ, enfim, toda a lista de estados aí do Brasil, né? Enfim, né? SC de Santa Catarina, enfim. Então você viu que você vai selecionar uma dessas opções, tá? E uma coisa que eu quero te chamar a atenção aqui, só para a gente fechar, para não estender demais, é o atributo name. Tudo que está dentro do formulário, que é um input, uma entrada de dados nesse formulário, o name é o que vai definir o que você vai enviar para o servidor quando você submeter, quando você enviar. Você clicar naquele botão salvar, sabe? É o que ele vai mandar, o que é o name. Então o name estado vai ser, o atributo estado vai ser justamente o que você selecionou. Então, supondo que você está mandando lá para o action, sei lá, dicas de programação.com.br/cadastro. Tá, você está se cadastrando. HTTPS aqui. O conteúdo que você mandaria aqui seria estado igual ao que você selecionou. Por exemplo, se você selecionou o RJ, ele vai mandar assim, ó, RJ, tá? E o name aqui eu não dei o nome, vamos pôr nome, né? Nome da pessoa, Esse nome de pessoa, é o que ele colocaria aqui com e-comercial para separar os atributos. Ele colocaria o nome da pessoa e o valor que a pessoa digitaria lá, né? Sei lá, meu nome é Gustavo. Então, quando eu digitar lá naquele campo box texto lá, vai ser Gustavo. Aí ele vai pegar esse coisa que eu digitei lá e vai colocar aqui. Isso, se for o método post, ele vai mandar como corpo, pensando um pouquinho lá no HTTP, na live de HTTP que eu já falei, vai mandar como corpo da requisição. Mas se for um get, ele vai colocar uma interrogação aqui e colocar os atributos ali. Inclusive, quando você for ali no Google, quando você abrir o Google da próxima vez, ó, google.com.br, né? Vai abrir a página ali. Se você digitar, o que você vai procurar ali? Sei lá, celular. Você está procurando um celular, tá? Quando você der um Enter, você vai estar dando uma submissão nesse formulário. Olha o que aconteceu. Ele submeteu para esse endpoint search, tá? A gente poderia até entrar ali no HTML para ver. Ele colocou vários atributos aqui. E o atributo chamado que é o name daquele campo texto que você digitou, tem o valor celular, que é justamente o que eu digitei, tá? Então eu vou voltar
Entendeu? Quando você deu o Enter ali, ele fez uma requisição GET, ele não fez um POST, ele fez um GET. Então aqui no Options, aqui no método, na verdade, ele fez um GET. E ele colocou o Action, né, que é a ação de submeter, no caso ali foi o Enter. Interrogação, alguns atributos que ele tinha mais aqui, inclusive você pode ter atributos escondidos, né, um input escondido, que é o hidden, né, que é a tradução do inglês, né, escondido, hidden. Aí você põe um nome, por exemplo, aqui quando ele colocou source, né, ele provavelmente tinha um atributo com o nome source, né, e o valor dele era HP, sei lá. Não sei o que significa HP dentro do contexto do Google ali, mas faz algum sentido para ele internamente. Então ele tinha ali um atributo interno dessa forma. Então ele colocou ali aquele name source, que era um atributo, um input dentro do formulário, né, que é a tag HTML, estava escondido ali e tinha o valor HP. Tá? Então, viu como começou a fazer mais sentido o HTML? Então, quando você vê agora, daqui para frente, um código HTML, uma página qualquer, e você explorar esse código HTML, ele, a partir do momento... Embora vai ter algumas tags que eu não falei aqui, tem muitas tags ainda. Div, spam, aside, por exemplo, algumas tags da HTML5 e tal, que tem um pouco mais de semântica embutida nessas tags. Acredito que a partir de agora vai fazer um pouco mais de sentido para você. Agora você está entendendo HTML. O que é o HTML? Você já sabe que não dá para programar, que ele demarca algumas coisas e tem alguns atributos, tem algum valor ali associado a ele e tudo mais, tá? Então, espero que agora já esteja fazendo um pouco mais de sentido. Eu dei aqui alguns exemplos de formulário, não vou entrar muito a fundo, porque já faz aí 1h30 quase que a gente está de live aqui. Queria já finalizar. Espero que tenha ajudado você aí aprendendo o que é HTML de fato, né? Espero que você tenha aprendido alguma coisa com essa live, né? Como você consegue formatar, criar, ver HTML. E isso, se você quer trabalhar com programação, é muito importante você entender o que é HTML. Embora você não vá programar. O Wanderson falou ali, exato, eu já não passo por essa de dizer que estou programando HTML, né? Porque passa vergonha, né? Falar que programa HTML. Você não programa HTML porque você não consegue construir lógica. Você consegue colocar alguma lógica no HTML se, por exemplo, igual aqui, tem um exemplo, uma tag script que tem uma função aqui. Aqui tem um código doidão aqui que faz alguma coisa, né? E esse aqui, como eu comentei, esse FB aqui ele está dando algumas informações para o Facebook, está enviando algumas informações para o Facebook, tá? E esse outro aqui, ó, esse outro tag script, está mandando algumas informações para o Google, tá? Então, eu tenho ali o Analytics do Google que fala assim, ó, nesse momento tem 30 usuários no seu site, ou hoje teve tantos usuários. Como que eu sei, como que o Google sabe disso aí? Porque cada pessoa que entrou no site, o navegador executou esse script e esse script mandou uma informação para o Google falando que uma pessoa tal acessou o site, essa página e tudo mais. Tá? Bom, espero que não tenha sido muito aprofundado. A minha intenção não era deixar isso aqui de uma forma difícil para você. Espero que eu tenha conseguido mostrar de uma forma mais simples, com um código mais tranquilo, por exemplo, aqui esse código HTML, para você entender o que é o HTML, como que funciona, os atributos. Talvez tenha muita informação a princípio, se é a primeira vez que você está tendo contato com esse assunto, né? Mas espero que tenha ficado um pouco mais claro, que você demarca alguns conteúdos ali, e dentro de uma demarcação você pode ter outra demarcação. Por exemplo, dentro do HTML você pode ter o head e o body. Dentro do body você tem o H1 aqui. Dentro de um parágrafo qualquer você pode delimitar alguma coisa como um sublinhado. E esse sublinhado ele também pode ser em negrito, coisas do tipo, tá? Cada tag pode ter um atributo ou outro que é uma informação a mais que está passando para o navegador para interpretar aquele código HTML para mostrar visualmente para o usuário. E algumas tags têm algumas funcionalidades específicas. A tag IMG vai mostrar uma imagem, o A vai fazer um link de uma página para outra, o BR vai fazer um break ali na linha, vai quebrar a linha, vai dar um enter.
Um formulário, ele tem ali um comportamento específico, enfim, algumas tags têm comportamentos específicos, tá? Mas é importante você ter percebido que, a princípio, sempre fica nessa base de marcar um texto, marcar um conteúdo e falar o que ele vai fazer, ou como ele tem que aparecer ali na tela para você, tá? Então, espero que tenha ficado um pouco mais claro o HTML para você, que você tenha aprendido de fato o que é HTML.